Pesquisa operacional para engenharia 2, aula 3, conteúdo então de CPM. Então, o que nos aguarda na aula de hoje? A gente tem uma agenda um tanto quanto extensa. Então, a gente vai falar sobre o diagrama de rede, que a gente acabou de ver, o caminho crítico. Dentro desse assunto, a gente vê o tempo mais cedo e o tempo mais tarde para início da atividade. Então, a gente vai definir quando que cada atividade deve ocorrer, uma perspectiva mais cedo também, até qual deve ser o início mais tarde dessa atividade, de modo a ela não atrasar as demais. A gente vai ver o que é um diagrama de Gantt, então em como fazer ele, e principalmente como colocar as atividades dentro desse diagrama. A gente vai falar também sobre folga total e folga livre, que é um assunto importante para a gente fazer a programação de atividades não críticas. E aí, por fim, a gente fala ali sobre a utilização do solver para conferir o caminho crítico. Então, a gente tem bastante conteúdo. Só para relembrar, o CPM ele considera o tempo de duração das atividades como determinísticas, ou seja, não há a variabilidade do tempo. Se eu digo que é 2 horas que vai levar uma atividade, é 2 horas e ponto. Não vai levar nem a mais nem a menos. O PERT pode ser mais de 2 ou pode ser menos de 2, vai depender da probabilidade. Então a gente fica com CPM por hora. Lembrando também que a representação de rede é por Activity on Arc. Então cada arco representa uma atividade e os nós representam as relações entre as atividades. A gente tem aqui as regrinhas que a gente viu semana passada, então cada atividade é representada por um arco e somente um. E cada atividade deve ser identificada por 2 nós finais distintos. Então a gente viu ali formas de representação. Esse primeiro ali é uma representação errada, que deve ser substituída pelas demais. Então isso aí também. E a gente tem uma regra 3, que a gente vai exercitar um pouquinho mais. Vocês já exercitaram nos exercícios, que é ver as relações de precedência para fazer as redes. Então isso aqui é assunto da aula passada. A aula de hoje, então o que a gente tem aqui já trazendo o assunto do diagrama de redes? Um exercício que vocês fizeram, exercício foi justamente isso. Tem um projeto, então a gente tem uma tabelinha do projeto, onde eu tenho as atividades, então atividade de A a H, e eu tenho entre parênteses o nó inicial e o nó final, onde está compreendida essa atividade. Eu tenho a duração de cada atividade, então em tempo, e tenho ali a informação da atividade predecessora, aquela que antecede cada uma das atividades. Então, como é que eu começo a construção do diagrama? Então, coloco lá o primeiro nó, e a partir do primeiro nó sai a atividade A, que vai para o segundo nó, sai a atividade B também do primeiro nó em direção ao terceiro nó, e daí eu já tenho o primeiro predecessor ali, a primeira atividade com predecessor, que é a atividade C, que tem como predecessor a A. Então, a C só ocorre depois que a atividade A é concluída. Depende também da atividade D, então nó 2 a 4. E depois eu tenho a atividade E, depende de B e de C. Então a atividade E ela só vai ocorrer ou iniciar seu começo ali quando B e C estiverem concluídas. Então ela vai lá para a atividade 5. O mesmo raciocínio, ela vai lá para o nó 5. O mesmo raciocínio vale para a atividade F, então que tem as mesmas predecessoras de E, e ela vai até o nó 6. E aí eu tenho a atividade G, então antes, que ela depende só de D, e ela vai do nó 4 ao nó 6. E eu tenho a atividade H, que ela depende tanto de E quanto da minha atividade D. Então daí é que eu crio uma atividade fictícia justamente para mostrar a conexão, essa dependência da atividade H. Então ela só vai poder começar no momento que tanto E estiver concluída, quanto também a D, que se conecta através dessa atividade fictícia, também estiver concluída, que aí habilita o seu início. Então essa aqui é uma revisão, digamos, do que a gente aprendeu na aula passada.
Tranquilo até aqui, pessoal. Tranquilo, professor. Maravilha. Professor, Sim? não, só pensando assim agora nessa tua última explicação, que a atividade H depende de D e E. Sim. Ela não poderia não ter aquele nó 5 e o E e o D se ligando no 4 e o H saindo do 4 também? Aí a gente teria no 4 a gente teria um probleminha ali, que seria pro meu G, né? Porque aí tanto G quanto H, elas ficariam paralelas, né? Claro, mas você precisa. Então eu teria a situação que eu tento evitar, que é essa daqui, ó. Essa primeira situação. Então duas atividades saindo do mesmo nó e caindo também no mesmo nó. Ah, sim, entendi. Então aí eu teria que resolver com uma dessas formas aqui, com alguma atividade fictícia. Então daqui a pouco daria para fazer essa conexão, mas aí eu teria que criar um outro nó para poder evitar de duas atividades serem conectadas pelo mesmo nó, tanto final quanto inicial. E aí na aula de hoje a gente vai entender o porquê que a gente tem que tomar esse cuidado. Então, indo adiante aqui, já pegando esse assunto, a gente tem o conceito de caminho crítico. Então, o que vem a ser o caminho crítico, né? A definição dele. É a duração total necessária para concluir o projeto. E aí, o que acontece num projeto, né? Então, um projeto, via de regra, eu tenho que concluir todas as atividades do projeto. Então, o projeto ele não é concluído se uma das atividades fica para trás. Então, é um pouco diferente da lógica de eu percorrer uma trajetória no menor caminho. Não, na verdade é que eu tenho todos os caminhos, como a gente viu, né, na etapa anterior, e eu quero saber qual é o caminho que demora mais para ser concluído. Então, esse caminho que demora mais para ser concluído, eu preciso descobrir ele, né, para daí tomar cuidado. Então, por que eu tenho que tomar cuidado? Né? Então, o caminho crítico é formado por atividades críticas. Então, aquelas que qualquer atraso resulta em atraso no tempo total de execução do projeto. Ou seja, não há folga na programação dessas atividades. Então, uma vez que eu identifico o caminho crítico, eu sei quais atividades, né, eu tenho que tomar cuidado. Então, quais atividades não podem atrasar. Se qualquer uma delas atrasar, atrasa o projeto inteiro. Então, quando a gente definir o caminho crítico, naturalmente a gente vai acabar identificando essas atividades críticas. E aquelas que não são críticas são então uma atividade não crítica e que permite então uma certa folga na programação. Então, permitindo um adiantamento ou atraso dentro dos limites definidos pelas atividades críticas, ou seja, definido do tamanho da duração do projeto, que é definida pelo caminho crítico. Então, ou seja, na atividade não crítica existe folga de tempo. Na atividade crítica não tem folga. E aí, para calcular a duração total do projeto, é necessário calcular os tempos mais cedo, que é representado por um quadrado, e mais tarde, representado por um triângulo, de início da atividade IJ. Então, sendo que essa atividade dura DIJ e encontra-se após o nó I e antes do nó J. Então, esses são os conceitos que a gente tem aqui da atividade crítica e não crítica, e agora a gente introduziu também o conceito de tempo mais cedo e tempo mais tarde de cada atividade. E vamos aprofundar um pouquinho mais esse conceito de tempo mais cedo e tempo mais tarde para a execução de cada atividade. Então, o tempo de ocorrência mais cedo, de novo representado pelo quadrado, a gente vai começar a calcular ele a partir do nó 1 e vai em direção ao nó final. Então, numa lógica forward pass, então forward um passo para frente. E a gente inicia no nó 1 e aí o tempo para iniciar esse nó, o tempo mais cedo para iniciar nesse nó é o tempo 0. Então, o natural, no nó 1 ele começa no tempo 0. Sempre vai ser assim.
para o nó seguinte, então o nó seguinte, eu vou sempre identificar o nó inicial como I e o nó seguinte como J. Então define-se o caminho que leva de I a J com um maior tempo de execução. Então vão existir atividades que vão ter mais de um caminho para mim chegar, aliás, vão existir nós que eu tenho mais de um caminho até ele. Então eu vou sempre procurar aquele caminho que é o mais longo para chegar nele, o caminho que mais leva tempo. E como é que eu faço isso? Então essa fórmula matemática representa esse raciocínio. Então o tamanho, o tempo daquele nó, o momento dele iniciar mais cedo, vem a ser o máximo. Eu vou escolher a soma de caminhos que maximiza o maior, na verdade, o maior caminho, então, que maximiza. Falando assim fica um pouco abstrato, então, mas depois no exemplo vai ficar mais prático e a fórmula vai fazer mais sentido. A gente pode resgatar para ela. Então, esse procedimento termina quando se chega no último nó, daí se tem o tempo de duração do projeto. Então eu vou ter calculado ali qual que é o tempo total que vai durar o projeto sem nenhum atraso. Uma vez que eu chego no fim, eu posso calcular o tempo de ocorrência mais tarde, que é representado pelos triângulos. Então começa a partir do nó final e vai em direção ao nó inicial, numa lógica backward pass. Então vai voltando. Então inicia no nó N, então o último nó que a gente tem, e o valor dele é justamente igual ao tempo de início do nó final. O tempo de início do nó final que a gente viu antes. E para o seguinte, então, tempo de ocorrência mais tarde, define-se o caminho de que J a I com menor tempo de execução. E aqui eu vou procurar o menor tempo, em vez do maior tempo. E o procedimento termina quando chega-se no nó 1, onde o tempo mais tarde do início também é zero. Então vamos ali para um exemplo para ver como isso aqui fica. Então pegando o mesmo exemplo que a gente viu antes, aqui já está tudo construído. Vamos olhar primeiro para os quadradinhos. Então eu inicio com tempo zero aqui. Então o tempo mais cedo para começar o projeto é no tempo zero. Depois eu vou para... Só existe um caminho para chegar até o nó 2. Então, e esse caminho é da atividade A. Logo, eu só tenho uma opção e essa duração, ela me dura igual ao valor dessa única opção. Então, por isso, igual a 5. Já para chegar no nó 3, eu tenho dois caminhos. Então, um caminho que me leva 6 unidades de tempo. E eu tenho outro caminho que passa pelo nó 2, que leva 5 unidades de tempo, mais a atividade C, que leva 3 unidades de tempo. Então, eu vou encontrar o maior valor entre 6 e 8. Então, por isso, eu encontro aqui como 8, eu coloco esse valor. Então, o maior valor que eu tenho como possível. Para o nó 4, então a única opção que eu tenho de caminho por aqui é passando por 2. Então, até 2 eu levo 5 unidades de tempo, mais 8 unidades de tempo para executar a atividade D. Então eu tenho no total 13 unidades de tempo. Essas mesmas 13, então eu vou olhar lá para o nó 5. E aí, então, para chegar no nó 5, tem a alternativa de 13 unidades de tempo ou 8 mais 2. Então, qual é o maior valor entre 10 e 13? Então aí eu pego novamente, entre essas duas alternativas, escolho pela de tamanho 13. E aí por fim, aqui no final, eu vou ter 3 opções para chegar nesse caminho. Então uma que é 8 mais 11, ou seja, 19. A outra que então é 13 mais 12, que vai ser 25. E a outra a partir do nó 4, que é 13 mais 1, 14. Né? Então tem as opções 19, 25 e 14. Então eu vou escolher aqui o maior valor entre essas 3 opções.
Então, e o maior valor é 25. Tranquilo até aqui, pessoal? Professor, Sim, eu ia fazer um comentário aqui. claro. Essa visão é justamente porque é determinística, né? É determinístico. Porque aí o senhor tá botando sempre o maior valor para que não se fuja da regra, né? Isso, estou colocando sempre o maior valor para não atrasar, né? Sim, Porque tem que executar todas as atividades. Então, tá, entendi. eu estou colocando assim, por exemplo, para 8 aqui, que é mais simples. Ó. Então, o tempo mais cedo para mim poder começar a atividade 8 não é 6. Porque eu tenho que estar com a atividade A pronta e também com a atividade C também pronta, né? Isso. E aí, para mim, estar com a atividade A leva 5 unidades de tempo, mais a C leva 3, logo levo 8. Né? Então, só vou poder começar uma atividade que dependa do nó 3 a partir do tempo 8. Antes de 8 é impossível. Né? Então, por isso que eu sempre pego o maior valor que me leva até o caminho do nó. Entendi. Mas e como o senhor vai retornar e o retorno é em cima do menor valor, não é isso? Sim. Vamos lá, vamos então ver como é que fica o Tá, retorno. eu tô tentando entender aqui, mas tudo É, bem. então, vamos olhar para o retorno, depois a gente pode revisar. Então, uma vez que eu cheguei no final aqui, e ainda lembrando, meus quadrados é o tempo mais cedo que eu posso começar uma atividade. Então, antes desse tempo não consigo. Agora, olhando para o fim, aqui para o meu triângulo, eu vou ver qual é o tempo mais tarde que eu posso começar uma atividade, sem que ela atrase o projeto inteiro. Então, qual que é a lógica? Então, começo aqui o tempo mais tarde para começar o último nó é 25. Então, o projeto se encerra em 25 unidades de tempo. E daqui eu começo a olhar para trás. Então, por exemplo, eu vou ter 25 menos 11. Eu vou ter então 14. Aí depois aqui eu tenho então 25. Vamos na verdade olhar para esse nó aqui então. Então olhando lá para o nó 5. Então aqui eu só tenho uma opção que me leva até ele. Então que é a opção através do nó 6. Então 25 menos 12 eu tenho aqui 13. Então é um nó que o mais tarde para começar ele é também no tempo 13. Depois vamos lá olhar para o nó 3. Então para chegar até o nó 3 eu tenho dois caminhos. Ou eu venho pelo nó 5 ou venho pelo nó 6. Se eu vier pelo nó 6 eu vou ter 25 menos 11, que são 14. Se eu vier pelo nó 5 eu tenho 13 menos 2, que dá 11. Então eu vou pegar o menor valor aqui. No caso 11. Ou seja, o mais tarde que eu posso começar é no tempo 11. Se eu for deixar para começar no tempo 14, eu vou acabar atrasando essa atividade e consequentemente, vou acabar atrasando a atividade H. Então aí vai dar problema, vai atrasar o projeto inteiro. Para o nó 4, então, o raciocínio é semelhante. Então, eu posso olhar de 25 menos 1, eu tenho 24. E vendo por esse caminho, eu vou ter 13. Então, os próprios 13. Então, reparem que a atividade fictícia, a duração dela é 0. Entre 13 e 24, o menor valor é 13. Então, depois de 4 a 2, eu só tenho um caminho. Na verdade, eu tenho um caminho através da atividade D e também através da atividade C. Então, aqui eu vou ter 13 menos 8 dá 5. E ali 11 menos 3 vai me dar ali os meus 8. Então, entre 8 e 5, o menor valor também é 5. E aí, por fim, eu tenho aqui, para chegar na atividade no nó 1, eu vou ter que, por esse caminho, 5 menos 5 vai dar Professor, 0. Sim? poderia repetir ali do
Do nó 4 por nó 2? Do nó 4 para o nó 2. Então eu tenho duas opções que me levam até o nó 2. Né? Do nó 4 ou do 3 até o 2. Então do nó 4 até o 2 eu vou levar, então, começo no tempo 13, menos 8. Então eu iniciaria em 5. Seria uma opção. Ou o tempo final para mim iniciar é 11, menos 3, seria 8. Então eu vou sempre escolher o menor valor, né? Entre um caminho que me sugere começar no tempo 8, ou um que me sugere começar no tempo 5, eu começo no tempo 5. Então por que eu sempre pego o menor valor? Porque o menor valor vai me garantir que eu não vou atrasar ninguém. Se eu for pegar um valor maior, eu com certeza vou acabar atrasando o projeto inteiro. Tranquilo, Gustavo? Não, tá tranquilo, professor. Eu entendi a lógica ali, mas eu ainda tô com uma dúvida, sabe, em relação a atrasar em que sentido? Não entendi o retorno, sabe? O que é É atrasar? justamente o retorno. Tá, acho que quando a gente mostrar o gráfico de Gantt vai ficar mais claro, né? Mas sempre Eu Ok, posso tentar claro. fazer um comentário, professor? Então, isso quer dizer assim que essas atividades que têm o tempo forward e o backward iguais, elas não admitem atraso. Exato. Aquele ali no nó 3, que tu tem um range, tu tem 3 dias para começar aquele ali. Tu pode começar no dia 8 até o dia 11. Exato, isso aí. Se tu começar antes do dia 8, tu vai adiantar o projeto, vai fazer antes do tempo, né? E as outras etapas não vão ser adiantadas porque elas precisam começar na etapa no tempo certo. Sim. E se passar do dia 11, tu vai atrasar o projeto. Exato. Vai atrasar as outras etapas. Isso Pô, aí. Bolívar, tu abriu a mente agora, velho. Obrigado. Era assim que eu tava visualizando, assim. Esse é o raciocínio. Quando o forward e o backward são iguais, ele acaba sendo crítico porque ele não admite atraso. Exatamente. Agora, tu tem uma diferença, é o teu range quando tu pode começar. No caso ali do 3, tu tem 3 dias de range. Tu pode começar... Tu é obrigado a começar do dia 8 ao dia 11 para não ter problema. Exatamente. Antes de 8 não consegue, e se começar depois de 11 atrasa. Antes de 8 não consegue porque ele depende do A e do C. Exato. E depois de 11 tu vai atrasar o resto. Muito bom. Obrigado, velho. Abriu agora, abriu. Maravilha. Muito bom, Bolívar. Tu até adiantou um assunto aqui, que é justamente para a gente definir o que é uma atividade crítica, né? Então, uma atividade crítica, uma atividade é crítica quando satisfaz 3 condições. Então, quando meu tempo mais tarde daquele nó é igual ao tempo mais cedo de ocorrência daquele nó, então que é o que a gente vê aqui, mas isso a gente está falando do nó. Então, o nó final 25 e 25 também são iguais. E aqui, aliás, o nó final, ou seja, minha condição 2, minha condição 1, então atividade I, 13 e 13, então satisfez a condição 1, satisfez a condição 2, então atividade J e J, e tem que satisfazer a condição 3. O que é a condição 3? Então, na diferença entre o tempo mais cedo, então de início do nó 5 ali, e a diferença do tempo mais cedo do nó 6, então no caso 13 menos 25, é justamente igual ao tempo de duração da atividade. Ou seja, a atividade se encaixa perfeitamente, sem nenhuma folga nesse tempo, né? Então, satisfazendo também a condição 3, eu tenho que a atividade H ela é crítica, eu tenho que, no caso, que a atividade D também é crítica, então está caindo ali justo entre... Então, tem as condições dos nós iniciais e finais serem iguais, como o Oliver bem destacou. Então, não tenho margem aqui para manobra. Então, tem que começar no dia 5, começar no dia 13. E, além disso, aqui eu tenho que o tempo dessa atividade é justamente 8, a diferença do início do nó 2 e do início do nó 4. E aí, por fim, eu tenho que também a atividade A também é crítica, que satisfaz essas 3 condições. Todas as demais, então,
que não satisfaz essas 3 condições é uma atividade não crítica. Então eu tenho que vocês forem reparar ali, então o nó 3, como vocês viram antes. Então ele tem essa configuração que mostra que minha atividade B ela não é crítica. Então eu tenho uma folga ali para terminar ela. Da mesma forma eu tenho uma folga para iniciar atividades F e E. E aí eu tenho um caso peculiar aqui, se a gente for ver, ó, a atividade G. Então o nó inicial dela é 13 e 13 e o nó final também é 25 e 25. Satisfaz as 2 primeiras condições, porém não satisfaz a última, né? Então, e aqui fica bem evidente, né? Então 13 menos 25 igual a 24. Então, e essa atividade dura apenas uma unidade de tempo. Então tem uma enorme folga de tempo aqui. Então a atividade G ela não é crítica, porque não satisfaz a última condição. Aí, isso aqui também, praticando ali com os exercícios, vai ficar mais claro. E agora no diagrama de Gantt fica ainda mais claro, porque a gente consegue ver de uma forma gráfica, né? E aí, quando a gente fala do diagrama de Gantt, então não confundam Gantt com Gandhi. Então são pessoas bem diferentes. Então Gantt já é um cara, talvez até foram contemporâneos, mas provavelmente não se conheceram. E Gantt então fez um gráfico ali para justamente conseguir visualizar no tempo a ocorrência de atividades. Então se encaixa super bem, porque a gente quer que é uma questão de programação temporal. Então se para a atividade IJ, o meu quadrado aqui representa o tempo mais cedo para início, e o triângulo J o tempo mais tarde de conclusão, então significa que o intervalo então, do quadrado I e quadrado J delineia então, o intervalo de tempo máximo durante o qual a atividade IJ pode ser programada sem atrasar o projeto inteiro. Então, ou seja, nesse intervalo aqui eu vou definir um espaço de tempo que pode ocorrer minha atividade. Se ela for crítica, vai preencher todo esse espaço. Se ela não for crítica, vai preencher apenas uma parte desse espaço. O restante vai ser folga. Então, com base nesse conceito que monta-se o gráfico de Gantt, atividades críticas irão preencher completamente o tempo e atividades não críticas terão um tempo maior que da duração da sua atividade para serem executadas. Vamos visualizar esse conceito. Então, pegando o mesmo exemplo, olhando então o caminho crítico, então a atividade A, D e H. Então são essas atividades aqui onde o tempo dA começa em 0 e ele pode ir até ser concluído no tempo 5, justamente o tempo de execução da atividade A. Depois eu tenho o tempo D, outra atividade crítica que inicia em tempo 5 e vai até o tempo 13, e ele tem duração de 8. Concluída ela, inicia a atividade H, então no tempo 13 vai até o tempo 25, com uma duração de 12 unidades de tempo. Então essa aqui é uma atividade crítica. Então aí aqui eu não tenho nenhuma margem de tempo, nenhuma folga. As atividades não críticas aqui, elas estão demarcadas com esse delineado aqui, que ele não representa o tempo de execução da atividade inteira. Ele representa o período em que essa atividade pode ocorrer sem afetar a execução do projeto. Então a atividade ela pode ocorrer, por exemplo, a atividade B, ela pode ocorrer desde o tempo 0 até o tempo 11, que vem a ser o tempo mais cedo para início das atividades E e F. Então ele tem todo esse horizonte de tempo para poder começar. E ele consome apenas 6 unidades de tempo. Então o que a gente vai se perguntar depois é quando que deve ocorrer essa atividade, dado que eu tenho 6 unidades de tempo e a atividade B só me consome 6 unidades. Então para a atividade C, eu vejo que ela começa no tempo 5 e ela pode ser concluída até também no tempo 11. Então aqui coincide o final
com a atividade B. A atividade E, ela começa o mais cedo no tempo 8. Então, a atividade F também começa mais cedo no tempo 8. E a atividade E, ela tem que terminar, então, no tempo 13. Então, que coincide aqui com o tempo de início do H. Que é o que a gente vê aqui no gráfico, no diagrama. E a atividade F, então, ela vai poder ser concluída até o final do projeto. Então, é uma atividade não crítica. Então, por mais que ela dure, a duração dela seja longa, de 11 unidades, ela pode começar no período 8 e tem até o período 25 para ser concluída. E a G, então, ela vai começar no período 11, aliás, no período 13, e ela tem também até o final do projeto para ser concluída. Então, essa é a representação gráfica aqui das atividades. E essas são a diferenciação das atividades críticas e as não críticas. Visualizando assim, fica melhor de entender o conceito? Sim, professor. Deu uma clareada. Esse gráfico que era o que eu comentava aqui. Ele ajuda a entender um pouquinho mais o que a gente vinha falando antes. Ah, sim. E aí, pessoal, então, a atividade crítica ela já está programada, não tenho que mexer, né? Para as atividades não críticas, eu tenho uma sobra de tempo, eu tenho uma folga, né? Aí fica a pergunta, como é que eu posso programar elas, né? Por exemplo, a atividade B eu posso começar em qualquer momento? Ou eu tenho que tomar algum cuidado para não afetar outra atividade? Então, por exemplo, se eu for começar num tempo... eu tenho ali até o tempo 11 para iniciar essa atividade. Então, se eu começar lá mais tarde, por exemplo, pode ser que eu acabe afetando as atividades E e F, que elas devem começar no tempo 11. Então, elas devem começar no tempo 8 o mais cedo. Então, se eu quiser começar mais cedo e decidir começar a atividade B mais tarde, então eu vou estar indiretamente afetando, na verdade, indiretamente afetando as atividades E e F. Então, eu tenho que tomar esse cuidado, conseguir identificar até onde eu posso começar a atividade B sem afetar outras atividades. Então, aí a gente vai ter dois conceitos de folga. Tem o conceito de folga total e folga livre. Então, como definir a programação das atividades não críticas? Então, deve-se identificar o impacto da folga entre as atividades, que era o que eu estava falando antes. Então, para tanto, calcula-se a folga total, então meu TF e J, que é igual, então, o meu tempo mais tarde para iniciar a atividade J, aliás, o nó J, menos o tempo do nó I, e menos o tempo de duração dessa atividade DIJ. Então, vai me dar a folga total que eu tenho para executar ela. Então, meu tempo mais cedo de início, o tempo mais cedo da atividade posterior de início, menos quanto dura a atividade em foco. Então, eu vou ver quanto está me sobrando de folga. A folga livre, então, é aquela que eu realmente tenho disponível sem afetar outras atividades. Então, vou pegar o tempo mais cedo do início da atividade seguinte. Então, meu quadrado J menos o tempo da minha atividade I. Então, meu nó I. E menos o tempo de execução da atividade DIJ. Então, aí eu vou ter minha folga total livre, que não afeta as demais atividades. Então, quando minha folga livre for igual ao tempo de folga total, a atividade pode ser iniciada em qualquer momento do intervalo quadrado I é o triângulo J. Então, na verdade, triângulo J aqui. Ficou um I. E quando tiver, então, minha folga livre for menor que minha folga total, a atividade pode ser atrasada por, no máximo,
Então, F, F e J. Então, por no máximo esse valor em relação ao seu início mais cedo. Então, meu quadrado I. Sem atrasar as atividades seguintes. Então, quando atraso no início da atividade mais cedo, do nó I, então deve ser acrescentado no início do nó seguinte, da atividade seguinte, e de todas as atividades que se originam no nó J. Então, caso eu atrase ela, vai acabar atrasando todas as demais. Eu vou ter que acrescentar esse atraso nas demais. Vamos dar uma olhada como é que isso aqui representa, né? Então, fazendo as contas primeiro, depois ver como é que isso daqui representa no gráfico. Então, eu tenho as atividades. Então, o nosso diagrama aqui de rede. Eu tenho as atividades não críticas. Então, as críticas não aparecem aqui porque não tem folga. Então, o objetivo aqui é a gente calcular folga total e folga livre. Tem as durações. Então, a folga total, então, vem a ser o meu tempo, então, para B, o tempo mais tarde do início da atividade seguinte, menos o tempo inicial da atividade B, menos a duração dela, que é 6. Então, tem aqui o tempo igual a 5. A minha folga livre, então, o tempo mais cedo da atividade seguinte, então, do nó 3, menos o tempo mais cedo do nó 1, 0, e menos o tempo de execução dessa atividade, que é igual a 6. Então, aqui eu tenho o tempo, a minha folga livre, sem afetar as demais, é igual a 2 unidades. Então, aqui eu tenho que minha folga livre é diferente, é menor que a minha folga total. Então, toda vez que isso daqui acontece, eu vou sinalizar essa atividade. Então, ela é uma atividade não crítica, mas que se houverem atrasos descuidados nela, acima da folga livre, elas vão afetar outras atividades. A atividade C, por exemplo, é uma atividade onde a folga dela, a folga total, é igual a 3. Então, porque ela pode... A atividade seguinte pode começar até no período 0. Ela, o mais cedo é começar no tempo 5. Então, de 11 menos 5, eu tenho 6 unidades, e essa atividade leva 3 unidades de tempo para ser concluída. Logo, eu tenho uma folga total igual a 3. Mas, se eu decidir começar a atividade seguinte mais cedo, no tempo 8, então, e a atividade atual também, consequentemente, eu teria que começar mais cedo, no tempo 5, menos o tempo da atividade C, que é igual a 3, a minha folga livre é igual a 0. Ou seja, eu não teria folga aqui, né? Então, sem atrasar nenhuma outra atividade. Não necessariamente eu vou atrasar o projeto inteiro, mas com certeza eu vou atrasar uma outra atividade que dependa da C. Então, por isso que representa esse 0. Então, e aí a gente representa essa diferença. Então, aqui a atividade livre é menor que o tempo total de folga. E eu vou ter uma atividade E, e as demais na mesma situação, onde o tempo de folga livre é igual ao tempo de folga total, onde o nó final é igual a 13, o início mais tarde da atividade posterior a ela é igual a 13, o mais cedo igual a 8, e ela dura 2 unidades de tempo. Então aqui eu tenho 3 unidades de tempo de folga. A folga livre dela, então, na atividade 5, então, o nó 5 ela iniciaria no tempo 13, o nó 3 o mais cedo o tempo 8, e ali menos 2 unidades de tempo da atividade E, eu tenho também igual a 3. Então, essa daqui, a folga livre, é igual à folga dela. E assim vale para a atividade F e G, o mesmo raciocínio. Graficamente, o que isso significa, né? Então, eu tenho aqui o meu diagrama de Gantt. As atividades críticas elas já estão definidas. Mas aí, então, a gente vai olhar para as atividades não críticas, começando pela B. Então, a B, aí eu vou ter algumas lógicas de programação. Então, uma regra bem simples é eu
definir que todas as atividades elas devem ser iniciadas o mais cedo possível. E isso faz sentido. Bom, começo mais cedo. Caso algo dê errado, eu tenho tempo de margem, né? Então, por esse motivo, eu coloquei a atividade B6 mais cedo. Mas ela tem uma folga D2, uma folga livre D2. Então, significa que ela poderia ser postergada em até 2 unidades, sem atrasar outra atividade. E que outra atividade que ela poderia atrasar? Então, ela poderia atrasar a atividade B. Se fosse além de 2 unidades, ela atrasaria a atividade E e F, que dependem dela. Então, por esse motivo que ela não pode ocupar esse período de folga total aqui. Então, se ela fosse iniciar mais tarde, ocupando esse folga total, eu teria necessariamente que atrasar também o início das atividades E e F. E aí eu tenho que tomar cuidado para ver se não vai atrasar o projeto inteiro. Além da atividade B, então que tem esse cuidado aqui, eu vou ter a atividade C, então que ela não tem folga. Então reparem que a finalização dela aqui coincide justamente com o início das atividades E e F. Então qualquer atraso aqui vai implicar um atraso de mesmo tamanho nas atividades E e F. A atividade E, então ela dura 2 unidades de tempo. Então eu coloquei para iniciar mais cedo. E a atividade 11 dura 11 unidades de tempo e também coloquei ela para ocorrer mais cedo. E por fim eu tenho a atividade G, que me demanda 1 unidade de tempo. E aí eu tenho a programação completa do meu projeto. Então já defini quando cada atividade não crítica deve ser iniciada. E aí vocês podem me perguntar, mas professor, não dá para fazer diferente disso? Sim, dá para fazer diferente, desde que a gente não viole as 25 unidades de tempo do projeto inteiro. Alterando as atividades não críticas, sim, eu tenho um certo grau de liberdade. Então, e por que eu poderia me fazer uso dessa flexibilidade? Então, por exemplo, reparem que as atividades E e F, que têm os mesmos dependentes do nó 3, ela poderia, por exemplo, compartilhar o mesmo recurso. Então, digamos que elas precisam da mesma máquina para executar a atividade. Da forma como está aqui a programação, essas atividades elas competiriam pelo mesmo recurso e não conseguiriam ser executadas ao mesmo tempo. Então, eu poderia aqui, no caso, iniciar a atividade E e postergar o início da atividade F, dado que ela tem toda essa margem de tempo aqui para ser iniciada. Então, eu poderia iniciar a atividade F no tempo 10 ali e não dá nenhum problema, não atrasa o projeto. Então, se a atividade G também fosse concorrente dessa máquina, desse recurso, eu também poderia colocar ela para ocorrer lá no final. Então, deslocar ela aqui no tempo. Que também ela tem todo esse horizonte aqui para poder ser utilizado. Então, essa aqui é a lógica aqui da gente identificar as atividades não críticas, suas folgas, folga total, folga livre, para poder fazer a programação final. Dúvidas aí, pessoal? Tranquilo? Tranquilo, professor. Maravilha. E essa é uma parte bem... os primeiros exercícios talvez dê uma trancadinha, recomendo de repente refazer esse exercício aqui de exemplo, mas depois que se pega o jeitão, aí vai. Inclusive é bem divertido de fazer, bem interessante. E aí por fim, pessoal, para finalizar aqui, parte bônus da aula, a gente também pode utilizar o nosso solver, que a gente está acostumado a usar. Só que a gente usa ele não para resolver todo o problema, mas para resolver parte do problema. Então, e que parte viria a ser essa? Viria a ser para identificar o caminho crítico, ou no caso aqui para conferir o caminho crítico. Então, diferente de outros problemas que a gente resolve, como era do transporte, do transbordo, a gente resolvia tudo no solver, aqui é apenas uma parte dele.
Claro, se a gente quiser, a gente pode utilizar o Excel para fazer toda a resolução. Sim, dá para fazer, mas o solver vai nos ajudar só para fazer a identificação do caminho crítico. Então, onde as minhas variáveis de decisão são 0 ou 1, então ou faz parte do caminho crítico ou não. A função objetivo, então, é uma sequência de atividades que maximiza o tempo total de execução do projeto. Então, uma função de maximização. Então, e aqui eu tenho o tempo de execução de cada atividade. Repare que eu coloco até a atividade fictícia. E as restrições é que em cada nó entram atividades. Ou seja, quando uma atividade ela entra, na verdade, está trocado aqui. Vou organizar isso aqui. Então, uma atividade, quando ela entra, é sinal positivo, quando ela sai, é sinal negativo. Agora sim está resolvido. Então, de tal modo que se entram e saem atividades, nenhuma atividade deve permanecer no nó. Então, ou seja, ali, olhando para a atividade no nó 1, então nesse nó 1 apenas saem setas desse nó. Então, por esse motivo, do nó 1 saem ali as setas, então, que são representadas pela atividade A e B. Então, por esse motivo, negativo. E elas vão ter que ser igual a 1. Então, e aqui, na verdade, vai ter que ser igual a 1, porque o caminho crítico ou vai ser pela atividade A ou pela B, dado que as duas saem do nó 1. No nó 2, então, entra a atividade A e saem dela a atividade C e D. Então, e aqui a soma vai ter que ser 0, dado que teve uma entrada, vai ter que ter apenas uma única saída. Não podem ter duas saídas. E o mesmo vale lá para o nó 3, então que tem duas entradas e duas saídas. Então, na soma tem que apenas entrar 1, que é o do caminho crítico, e sair 1 também do caminho crítico. Por isso, igual a 1. E o nó 6, então, vai ter apenas um caminho levando até ele. Então, a soma total aqui, somar produto, vai ter que ser também igual a 1. E a solução que eu tenho aqui é o meu Z igual a 25. A atividade crítica, o A é igual a 1, D também é igual a 1, e a fictícia também é igual a 1. E o meu H é igual a 1. Então, no caminho crítico, A, D e H, que era o que a gente via aqui, né? Então, caminho crítico A passa por D, pega a atividade crítica que não tem tempo igual a 0, e mais a atividade H. Então, essa é a parte da aula de hoje. E aqui a gente tem o solver mais como um apoio do que como um meio para resolver todo o problema. Então, como referência, o livro do Tarra, e essa foi a aula de PERT.